Bom dia, bom dia. Bom dia com alegria, com gratidão. Que Deus abençoe grandemente você, sua casa, sua família. Estamos aqui para mais um dia de devocional, onde nós vamos aprender mais da palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar Provérbios, capítulo 4. É um provérbio onde que fala sobre legado, sobre sabedoria, né? O livro de Provérbios, ele é todo rico, né? Em sabedoria. Então, aguardar mais um pouquinho enquanto o pessoal vai chegando. Enviando o aviãozinho aqui para avisar o pessoal que eu já estou ao vivo. Enquanto isso, se você está chegando aí, você também já envia o aviãozinho, convida alguém que vai fazer sentido, tá aqui com a gente. Será uma manhã de aprendizado, de presença, né? E nós devemos dedicar todos os dias um pouquinho da nossa vida, do nosso tempo ao Senhor, porque a Ele toda a honra e toda a glória, né? Então que nós possamos, geralmente é tão rápido, em torno de meia hora já acabou, né? Deus, ele é tão maravilhoso que ele às vezes nos surpreende, né? Nós muitas vezes esperamos algo e ele vem e entrega algo muito melhor, né? Esses dias que eu estou aqui, que eu me dispus ao Senhor de fazer esse devocional durante os 31 dias do mês de julho, algumas coisas têm acontecido. Mas a gente entende que se algo aconteceu, é porque a gente está, de certa forma, incomodando alguém que não gosta de ler a Bíblia, né? Que é o mal, né? Mas que nós entendamos que Deus é maior e que Ele está conosco, né? E que nessa manhã seja repreendido todo o mal, toda a fúria de Satanás contra a minha vida, contra a sua vida, contra as nossas famílias, e que Ele se faça presente em tudo, né? Nos dando graça, sabedoria. A Ele, ao nosso Deus Todo-Poderoso, a Jesus, toda honra e toda glória, né? Então, nesta manhã, às vezes a gente acorda muito apressado, uma coisa para fazer aqui, outra ali, e acaba não dedicando nem que for uns minutinhos da manhã para falar com Deus. E a gente entristece o Espírito Santo de Deus quando a gente faz isso. Eu não vou falar para vocês que às vezes eu não faço também, não, porque às vezes eu acordo apressada e aí a gente tem filhos, trabalho, né? E às vezes fala assim, não, depois eu vou fazer meu devocional, mas o importante é que nós dedicamos pelo menos um pouquinho de nossas primeiras horas do dia para Deus, né? Então, já são 7h05, vou esperar mais 2 minutinhos, né? Para que alguém esteja chegando. Chegando ou não, nós iremos continuar, porque o que Deus tem a passar hoje pela manhã, agora através de mim, como um canal entre vocês, possa ser que você vai assistir gravado
Possa ser que você está aqui ao vivo, mas que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Amém? Nós sabemos que a gente serve, que a gente tem um Deus que Ele sabe, conhece todas as coisas. Então, Ele já marcou quem vai estar aqui hoje, nesta manhã. E também quem vai assistir gravado. Então, se você chegou agora para assistir gravado, seja bem-vinda. É porque Deus marcou esse momento, essa hora para você estar aqui. Se você está ao vivo, também, né? Bom dia, lindona. Mais um minutinho, nós iremos começar. Acredito que o Senhor marcou esse dia, esse momento, essa hora para estarmos aqui. Nossa, o devocional de ontem, eu fui colocar ele no YouTube e por algum motivo, naquela parte onde me deu uma crise de tosse, o YouTube entendeu que tem que cortar ali minha live e o meu vídeo, né? E aí, lá ele acaba ficando mais curto. Já tentei, tirei, coloquei novamente, não vai. Mas tá bom, o importante é que quem teve a oportunidade de assistir completo conseguiu, né? Vamos iniciar então. Se você então está com a sua Bíblia, abra em Provérbios, capítulo 4, versículo 1. Eu vou estar lendo. Bom dia, irmã Cida, seja bem-vinda. Eu vou estar lendo na versão NVI, mas se a sua Bíblia tem outra versão, não tem problema. Você pode acompanhar. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Pode digitar aqui perguntando, tá bom? E será um prazer conversar e esclarecer as dúvidas para cada um que tiver. Então vamos lá, eu vou ler do 1 ao 9 primeiramente. Vocês estão me ouvindo? Tá bem? A voz tá tudo ok? A música não tá alta no fundo? A minha voz tá sobressaindo? Dá um joinha, um coraçãozinho, me dá um ok aqui, por favor, para eu saber que tá tudo certo. Acredito que está tudo certo. Muito bem, chegou coraçõezinhos por aqui. Ok, então vamos lá. Versículo 1 ao 9. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Adquira sabedoria, adquira discernimento, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá.
ame-a e ela cuidará de você. O princípio da sabedoria é: adquira sabedoria. Sim, contudo, o que você possui, adquira o entendimento. Dedique autoestima e sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça. Ele dará um presente, uma coroa de esplendor. Aqui nós vemos que esse é um versículo, né, que ele traz aqui a sabedoria como uma herança espiritual. É onde nós vemos Salomão aconselhando seus filhos. E aqui a gente, logo no versículo 2, a gente vê que ele está falando não só para um filho, porque ele diz assim: o ensino que lhes ofereço é bom. Então, eu acredito que era mais de um filho que ele estava falando ali nesse momento, né? Então, ele traz como uma herança espiritual, um legado que ele recebeu do seu pai Davi, né? Que apenas do que ensina como palavras, né? Então, assim, a gente entende que a sabedoria ele já ouviu do seu pai Davi, ele buscou de Deus e ele tenta passar para os seus filhos. Apesar de que a gente vê que no fim ele acabou se perdendo, né? Mas a gente sabe que ele foi um grande homem, um grande rei. Mas aqui, voltando, né? Gente, pela manhã eu tenho sentido a minha garganta incômoda. Então, assim, eu não gostaria de estar toda... Mas tá tudo bem, o importante é que eu estou passando para vocês a palavra do Senhor, né? Então, como aplicação pessoal sobre esses versículos da nossa vida, principalmente para nós mulheres, mas também aos homens, né? Seus filhos vão se lembrar, os nossos filhos vão se lembrar muito da forma como nós vivemos, como nós passamos para ele, seja sabedoria ou seja tolice. Então, que a gente esteja atento, que nós devemos pedir a Deus todos os dias, que Ele nos dê sabedoria e que a gente seja sábia ao educar os nossos filhos, né? Porque apenas a gente ensina, não ensina com palavras, a gente ensina também com exemplo. Eu gosto de dizer sempre essa frase assim, que palavras convencem, exemplo arrasta. Então, não adianta a gente falar, só falar, e aí os nossos filhos veem a gente fazendo outras coisas diferentes do que nós falamos. Eles vão acabar olhando e falando assim, mas o meu pai e a minha mãe faz, então eu também vou fazer. Eu sei que não podia, ele falou que não podia, mas eu vou fazer. Então, que nós estejamos atentos a isso, né? E que nós possamos ser exemplos e saber discernir e ter temor, né? Isso é como uma coroa espiritual sobre os nossos filhos, né? Então, a gente vê dentro da teologia, né, aplicada ao nosso dia a dia, que a sabedoria ela é relacional, ela também é geracional e ela vem da escuta, mas também da prática, né? E da reverência o respeito que nós damos a Deus e aos nossos familiares que nos ensina, né? Então é algo que é transmitido, que é cultivado e que se transforma em aliança. Tá fazendo sentido para vocês? Comunica comigo com um coraçãozinho, um foguinho, para que eu entenda que tem feito sentido para vocês, tá bom? Aqui no verso 10 ao 13, nós vemos o seguinte, é sobre
perseverança no caminho correto. Então presta atenção, ouça meu filho, aceite o que digo e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não largue-o jamais. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Gente, é muito forte, é muito profundo isso aqui. A gente vê aqui que ele diz que a sabedoria, a nossa vida depende dessa sabedoria, porque é a sabedoria que vem do alto. A sabedoria aqui, ela representa, é como se ela representasse Cristo, como se ela representasse Jesus em nossas vidas. Então, nós sem Jesus não somos nada, né? Sem Deus nós não somos nada. Então, aqui nós somos lembrados de que andar na sabedoria não é apenas um evento, não é um dia, é um caminho para a vida, né? Para toda a nossa vida. Que a vida sábia não é livre de desafios. Lembre-se disso, estar com Jesus não significa que nós não vamos ter desafios. Porém, ela é estável, segura e duradoura, né? A gente, quando tá com Cristo, a gente pode ter certeza da nossa vitória, a vitória é certa, né? Então, o que eu digo para você como aplicação pessoal no seu dia a dia, na sua vida? Firme-se no caminho do Senhor, no caminho de Deus, mesmo quando parecer difícil, mais lento, quando as coisas parecerem que não tem mais jeito. Permaneça, porque Deus é o único que nunca nos abandona. Então, persistir na instrução, no caminho, é como se nós estivéssemos preservando a nossa própria vida, né? E para teologia aplicada, para que a gente entenda o que a Bíblia diz dentro disso, assim, né? O caminho da sabedoria, ele aponta, é como se fosse um norte para Cristo. Isto é o norte para a gente chegar até Cristo. Se você quiser ler sobre isso, está dizendo lá em João 14:6. Então, segui-lo é caminhar por veredas, por caminhos retos que conduzem à vida eterna, que nos conduz ao céu, a uma vida abundante, tranquila, uma eternidade com Deus, né? Amém? Tem feito sentido para vocês? Coloca um coraçãozinho aí, um foguinho, para que eu entenda que está fazendo sentido, que vocês estão aqui comigo. É muito importante quando vocês apertam no coraçãozinho, no foguinho, tá? Joinha. Por quê? Porque o Instagram entende que esse conteúdo é relevante e ele entrega para mais pessoas, tá bom? Então, isso é muito importante que vocês interajam. Às vezes não precisa nem escrever nenhum comentário, mas sempre que vocês puderem, dá uma apertadinha aí, tá? Então, vamos lá. Agora, do versículo 14 ao 17. O desvio dos ímpios. Presta bastante atenção. No 14. Não, não, viu? Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha, pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem o sono e enquanto não causam a ruína de alguém. Gente, isso é muito forte. Eles se alimentam da maldade e se embriagam da violência. Então, assim, a gente vê, isso aqui é o caminho do ímpio. Ele é sedutor, ele é fácil.
Às vezes as coisas para o mal é fácil, mas ele é um caminho destrutivo. Aqui nesses versículos, Salomão, ele é bem enfático, ele é bem direto. E ele diz assim, fuja, evite, afaste-se. E nós como mães, vocês como pais que estão assistindo, temos que aconselhar os nossos filhos. Só um minutinho, gente. Oi, Eloá. Filhinha, vai lá falar com o papai. Vai lá falar com o papai. A mamãe tá terminando aqui, tá? Gente, é assim. Quem faz ao vivo é mãe, tem filho, então, né? Tá tudo certo. Acordou, mamãe, eu quero café da manhã. Que bom, né? Graças a Deus por isso. Você tá com fome, quer café da manhã, é porque tá com saúde, tá tudo bem, né? Então, para nossa aplicação diária, não negocie com o mal. O mal é não, né? Então, pode ser um conteúdo tóxico, uma amizade que às vezes vai nos desviar, um pensamento persistente. Então, nós temos que entender que nós devemos romper com tudo. Se entendemos que é mal, vamos nos afastar, porque isso vai sugar a nossa saúde espiritual, a nossa comunhão com Deus, né? A nossa ligação com o Pai. E o mal, ele contamina gradualmente. A minha vozinha, querida vozinha Oneida, que eu amo ainda, né, gente? Como não amar aquela mulher maravilhosa, mas hoje ela já descansa no Senhor. Ela dizia assim, minha filha, cuidado, porque o mal, Satanás, ele vem com sapatinho de algodão. E é verdade, ele vem, não é de uma vez não, é uma coisinha aqui, é outra ali. E aí quando a gente percebe, já caiu. Então que nós estejamos atentos todos os dias, que nós buscamos ao Senhor, né? Que nós estejamos em santidade, porque quando nós estamos em santidade, a gente está separado, a gente está como se estivesse aqui, debaixo das asas do Senhor. Nós estamos conscientes, a gente está livre do caminho, está preservado do caminho da perversidade. Então, que nós estejamos atentos, com os ouvidos abertos, aquilo que Deus fala aos nossos corações, aos nossos ouvidos. O Espírito Santo, ele está sempre falando. Nós é que às vezes estamos despertos e não damos ouvido ao que ele fala. Então, que estejamos atentos, sejamos sábias como mãe, como esposas, como filhas, né? Como profissional, em todas as áreas da nossa vida. Então, agora vamos lá, o versículo 18 e 19. 2 caminhos e 2 consequências. Esse é um fato, né? No versículo 18. A vereda do justo é como o caminho à luz. Desculpa, gente, eu vou voltar. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. 19. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Então, são 2 caminhos e 2 consequências. Aqui a gente está vendo assim claramente uma imagem que a gente percebe assim, que temos 2 direções. Lembra que antigamente tinha muito assim um quadro que traduzia essa visão, o caminho estreito e o caminho largo. Eu lembro que na minha casa tinha um quadro desse. Aí o caminho estreito, pouquinha gente conduzindo assim, e o caminho largo, assim, uma portona, e aquele tanto de gente, cachorro, gente, festa assim. Então é mais ou menos isso. Tudo que é muito fácil, a gente tem que ficar atento, porque pode nos levar à perdição.
nos levar ao mal, à confusão, ao tropeço, né? E a gente perder a nossa salvação e a nossa comunhão com Deus. Então, que nós estejamos atentos. Lembra do que eu disse, dos ouvidos atentos, né? Então, essa aplicação pessoal para a nossa vida, que nós... Está meio escuro agora, mas eu continuo no caminho do justo. A luz vai aumentar. Às vezes alguma coisa tá difícil, tem uma situação tá dolorosa, eu não tô ouvindo Deus. Tem momento assim que a gente pensa assim, nossa, parece que Deus me abandonou. Deus nunca nos abandona. Aquele momento, às vezes, que você não o vê do seu lado, é o momento que ele está te carregando no colo. Então, lembre-se, o caminho pode, às vezes, parecer mais difícil e mais tortuoso, mas que estejamos firmados e alicerçados no caminho de Cristo, né? Então, essa luz, ela é progressiva, ela aponta para a revelação crescente de Deus, né? Até o dia final. Vai chegar um dia final e nós não vamos estar mais sendo amassados, né? Julgados, injustiçados pelo mal. Em Filipenses 1:6 retrata esse quadro, né? Então a gente tem que entender que o justo, aquele que está em Cristo, ele é aperfeiçoado em fé e glória. Então que nós estejamos a cada dia mais buscando ao Senhor, buscando nos aperfeiçoar, crescer em Deus, para que essa presença do Senhor permaneça em nossas vidas, né? Em todo o tempo, se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade, tá bom? Eu estou aqui na versão NVI. Então, versículo 20 a 22. Atenção à palavra que cura. O que é a palavra que cura? A palavra do Senhor, né? Então, versículo 20. Meu filho, escute o que eu digo. Volte os seus ouvidos para as minhas palavras. Não as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Gente, isso aqui é muito profundo, muito profundo. Aqui, na minha versão da Bíblia de papel, diz assim, no 21. Não as deixes apartar dos teus olhos, guardas-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para todo o seu corpo, né? Então, assim, quando nós estamos alicerçados em Cristo, na palavra, até saúde nós temos disposição, ânimo, força, coragem. Então, a promessa do Senhor, ela é clara, né? A palavra de Deus não apenas ensina, ela cura, ela é saradora. Porque aqui quando fala do fundo do coração, o coração, quando Deus fala sobre coração, ele está falando sobre alma, sobre sentimentos e sobre emoções também, sobre o nosso intelecto. Faz sentido para você? Então, o que é? Não é o coração mesmo, o órgão que fica bombeando sangue, mas a nossa emoção. Sabe quando a gente fala assim, ai, meu coração até doeu? É porque teve uma emoção forte ali, né? Lembrou, conectou com alguma questão lá do passado, alguma coisa assim. Então, que nós estejamos atentos a isso, que nós sabemos o significado e o contexto de cada palavra que aqui emprega, né? Então, aplicação pessoal. Um versículo como remédio e que nós devemos trazer para a nossa vida é esse, né? São esses. Então, a gente deve ler, meditar e declarar. A palavra é vida e saúde emocional, mental e até física, né? Nós estejamos com isso aqui, guardado na nossa mente, nosso coração, na nossa alma,
e saber que é a palavra, pela palavra. Eu tenho dúvida, eu não sei para onde eu devo ir, o que eu devo fazer. Aqui, ó, o manual da vida, né? Então, a Bíblia é inspirada, viva, eficaz e penetrante. Em Hebreus 4:12 fala que ela alcança níveis, né? Ah, gente do céu! Isso aqui mexe muito comigo. Quando eu decidi ser terapeuta, foi uma das coisas que me tocou, porque assim, ela alcança níveis que terapia nenhuma sozinha alcança. Então foi uma das opções que eu decidi ser terapeuta e não psicóloga, sabe? Mas isso é um assunto para outro dia, outra hora, porque eu posso falar do amor de Jesus, que lindo! Então, continuando aqui. Versículo 23. O centro de tudo, o coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Falei agora atrás já um pouquinho sobre isso, o que é o nosso coração, a nossa alma, nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Então, esse aqui é um texto muito impactante de todo o livro de Provérbios, porque o coração na Bíblia, como eu disse já atrás, ele é o centro das nossas emoções, né? Das nossas decisões, das nossas motivações. Então, que nós estejamos com o nosso coração arraigado, guardado em Deus, que o nosso coração nos conduza, né? Que Deus não deixa o nosso coração se desviar do caminho, né? Porque no 23 diz assim, ó, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ó, é forte, né? Então, nós devemos tomar cuidado com o que nós permitimos entrar dentro de nós. Por exemplo, mágoa, inveja, conteúdos que contaminam, né? Nosso coração vai definir a direção para onde eu quero ir. Então, que eu gosto muito de dizer? Perdão é algo que você decide entregar. Se nós não liberamos perdão, impede que bênçãos cheguem na nossa vida. E quem não perdoa é prejudicado, porque eu estou carregando um peso. A palavra perdão é perder, eu vou liberar. Quando eu libero, algo acontece. O que? Eu estou livre para continuar com Cristo. Então, se você que está aqui hoje comigo tem uma mágoa, uma dor no seu coração, libere, perdoe. E a gente amar ao próximo como a nós mesmos, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, esse amor não é conviver, porque às vezes a pessoa entende assim, eu vou perdoar, mas eu tenho que estar aqui, um e carne. Não é, você perdoa, mas você não precisa de conviver, você cumprimenta, você ama, você ora, mas fulano lá na casa dele, eu aqui na minha casa. E tá tudo bem, a gente tem que ter tranquilidade quanto a isso, né? Então, assim, Jesus afirmou que do coração procedem os maus pensamentos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou guardar para que não venha mau pensamento, para que não tenha dúvida, mágoa, sentimento ruim e nada que vai atrapalhar a minha ligação direta com Deus, né? Então, guardar o coração é um ato de cultuar a Deus, né? E de proteção espiritual. Faz sentido para vocês? Dá um coraçãozinho aí, um joinha, um foguinho, para que eu entenda que vocês estão compreendendo, que está fazendo sentido para você tudo isso que eu estou passando aqui. E se tiver dúvida, pode escrever aqui, tá bom? Muito bem, muito bem. Então, agora vamos pro 24 ao 27. A prática, vamos praticar a sabedoria no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Como que é isso, né? Então, 24. Afasta, mantém distância.
a sua boca das palavras perversas. Então, eu guardo a minha boca e eu falo coisas boas, eu transmito coisas boas. Fique longe dos lábios da maldade e da maldade. Então, é ruim, eu vou manter distância, que vai ser melhor, né? Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você, porque às vezes eu não presto atenção, eu vou desviar algo. Um exemplo, no trânsito, eu estou dirigindo aqui, eu preciso estar focada, porque se o carro da frente frear e eu estiver olhando para cá, o que vai acontecer? Eu vou bater na traseira, né? Então, que nós estejamos com os olhos fixos no que está diante de nós, né? 26. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Ó, se eu presto atenção por onde eu estou andando, eu estou caminhando, eu não vou tropeçar, eu não vou cair. E o tanto que tropeçar é ruim, né, gente? Machucar um dedo, uma unha do pé dói tanto, né? 27. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os pés da maldade. Então, assim, que quando a gente estiver orando, a gente peça ao Senhor, Senhor, me mantenha na sua direção, porque eu sei que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não me deixa desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, para nada, que eu permaneça nos seus caminhos, porque Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, que nós permaneçamos onde? Em Cristo, alicerçado, né? Esses versos aqui, esses versículos, eles são um manual de disciplina diária, sabedoria que se expressa em palavras, né? É como se fosse direção, foco e firmeza. Então, o livro de Provérbios, ele é riqueza, ele é conhecimento para nós, ele é um complemento para a nossa vida, ele é alimento, né? Então, esses versos são um manual de disciplina diária e sabedoria que se expressa em palavra, dando-nos direção, foco e firmeza, ok? Guardou? Aplicação pessoal. Cuide do que você fala, a boquinha. Afaste-se do que você vê que não é legal. E para onde anda e com quem anda. Porque pequenas escolhas constroem grandes destinos. Gente, quando eu era pequena, minha adolescência, a vida toda, eu ouvi o meu pai e a minha mãe dizendo: não ande com má companhias, as pessoas más se afastem. E eu achava que era até um versículo que falava assim: diga com quem andas que direi quem tu és, né? Um sujo não quer estar sujo sozinho. Então, assim, é algo que a gente... É um versículo. Desculpe que agora fugiu da minha cabeça, não sei. Eu acho que é um versículo, é outra citação que não é um versículo. Mas, enfim, que nós estejamos sempre aqui, ó, no caminho, na reta, não venhamos desviar para a esquerda nem para a direita, né? Então, para nós aplicarmos no nosso dia a dia, a santidade, a busca pela palavra do Senhor, é a prática do dia a dia, ela envolve o nosso corpo, a nossa fala, a nossa boca, os nossos olhos, os nossos pés. Quando nós estamos buscando santidade em Deus, em Cristo, nós somos revestidos,
nós somos guardados. Então a nossa boca começa a falar coisas boas, os nossos olhos começam a ver diferente, os nossos pés nos conduzem a caminhos leves. Então, que nós estejamos sempre guiados à presença do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, né? E a sabedoria bíblica, ela é concreta, ela é relacional, porque Deus, ele é um Deus de relacionamento, é um Deus que deseja se comunicar conosco todos os dias. Ele quer comunicar comigo, ele quer comunicar com você todos os dias. Basta nós abrirmos a nossa boca. É isso, Cláudia, glória a Deus. Deus, ele é profundo demais, né? Então, que nós estejamos atentos, dispostos, né? Provérbios 4 nos apresenta 2 caminhos, que é o da sabedoria e o da perversidade. Então, eu sempre digo que Deus, ele é tão maravilhoso que ele é o Criador e ele não obriga a criatura a servi-lo, a seguir. Ele nos dá livre arbítrio. E muitos escolhem não segui-lo. Sinto muito por quem escolhe assim, né? É aquele caso, eu estou aqui falando do amor de Jesus, eu estou falando que é bom. Tem alguns ou muitos que não vão querer? Eu não posso obrigar, porque nem Deus não obriga, né? Então é cada um por si, Deus por todos. O que eu vou falar? Do amor de Jesus, que Jesus é bom e que o diabo não presta, que nós estamos buscando ser cada dia melhores. E não é porque eu estou aqui que eu sou boa, que eu sou perfeita. Eu sou falha, eu sou pecadora, eu sou uma comedora de arroz e feijão, mas eu estou tentando buscar ser melhor a cada dia, né? Então, o que a gente vê? A sabedoria exige esforço, atenção, escolha consciente, mas ela produz luz, saúde, descanso e honra. O mal parece fácil, lembre-se disso, mas o caminho da escuridão é tropeço. Se você está caminhando, parece, nossa, eu largo, isso aqui é tranquilo, mas está escuro, pode ser que você tropeça numa pedra. Então, fique atento, né? Às vezes é melhor você estar num caminhozinho estreitinho, mas que está todo iluminado, limpinho, cheiroso, porque você está num caminho largo, sujo e com tropeços, né? Então, as aplicações práticas para hoje, que eu quero deixar para você, para mim e para você, para nós. Se você tem uma caneta aí, anote. Número 1. Escolha ouvir mais palavras do que opiniões vazias, né? Então, escolha ouvir mais a palavra de Deus, as coisas do Senhor, do que pessoas que vão dar opiniões vagas, que não vão somar na nossa vida, né? Cuidado, 2. Cuidado com o que alimenta o seu coração. Seja vigilante. Lembra que eu disse que o nosso coração, as nossas emoções, o nosso sentimento, o nosso intelecto? Então cuidado. 3. Fale com doçura. Pense com verdade e ande com propósito. Fale com doçura, pense com verdade e caminhe com propósito. O que nós devemos, então, em 4? Lembre-se, a luz do justo brilha cada vez mais. Confie no processo. Acredite, Deus é com você, Deus é conosco e Ele está aqui, Ele está aí e Ele tem o melhor para nós nesse dia que se chama hoje. Amém? Glória a Deus. Bom dia, com alegria, com gratidão. Que Deus abençoe grandemente você, sua casa, sua família. Tem alguma dúvida? Pergunta.
Se não tiver dúvida, eu já vou orar para encerrar, porque já são 7h45. Tem muita gente que já está no trabalho, tem gente que entra agora às 8, né? E que nós tenhamos um dia cheio, abençoado, cheio da presença do Espírito Santo, abençoado, um dia próspero, um dia maravilhoso, né? Como Deus é bom. Amém, amém, Cláudia, amém. Amém, Maria Aline, glória a Deus, Ele é maravilhoso, né? A Ele toda honra, toda glória. Então, não tendo perguntas, eu vou orar para a gente encerrar e vai ser um dia muito abençoado, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua presença aqui conosco. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe os corações de cada um que esteve aqui presente, cada um que vai estar, Pai, para assistir a gravação, que essa palavra venha como semente, que ela produza raízes, flores, frutos, né? E que seja levada a mais pessoas, que eles possam entender o propósito, que o propósito é Cristo, né? Que o Senhor esteja cada dia me capacitando, que o Senhor venha abençoar o nosso dia, o dia das nossas famílias, o nosso trabalho. Em tudo, Pai, eu te agradeço, Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço nesta manhã, não só agora, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Gente, como Deus é bom, eu vou falar para vocês. Eu sinto a presença de Deus aqui. Isso, que hoje seja 100% dependente da presença do Senhor. Amém, Cláudia. Não só hoje, todos os dias, né, que a gente possa entender isso e persistir. Um beijo no coração, meu coração fica quentinho de estar aqui com vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus, tenham um dia abençoado. Tchau, tchau. Até amanhã às 7, hein? Amanhã às 7 horas todo mundo aqui convida mais alguém.